paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui para mais uma gravação desse subsídio do CAPED, que tem como objetivo lhe proporcionar material, lhe proporcionar ideias, para que você possa preparar a sua aula e alcançar os seus alunos com um material de excelência, né? Para os comentários de hoje da lição de número 2 desse terceiro trimestre, onde estaremos estudando a missão de pregar e fazer discípulos, temos aqui a honra e o privilégio de ter o pastor Saulo e o pastor Lucas, que estarão tecendo seus comentários, estarão acrescentando nesse bate-papo. E o meu desejo é que Deus possa lhe proporcionar a oportunidade de ter um material a mais. A aula de hoje, ela está baseada na leitura bíblica de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. E o nosso texto-chave está em Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Neste versículo temos a grande comissão. E sabemos que o grande objetivo e a grande missão que Jesus deu aos seus discípulos e à sua igreja é ir pregar e fazer discípulos de todas as nações. Por mais que esse tema, pregação e discípulos, seja conhecido e seja debatido, sempre há uma oportunidade de nós aprendermos e com certeza aplicarmos conceitos e coisas novas à nossa prática cristã. O trabalho da grande comissão envolve, além de pregar o evangelho, o ato de fazer discípulo. E para tal, temos que ser discípulo do mestre dos mestres, que é Jesus. Então, neste primeiro tópico do nosso tema, que vai tratar sobre a comissão que envolve pregar e fazer discípulos, gostaria muito de escutar o pastor Saulo comentando e trazendo para nós algumas ideias, algum material que ele tenha pesquisado e que Deus lhe deu. Cumprimento nesta oportunidade a todos com a paz do Senhor. Uma honra poder estar aqui mais uma vez para gravarmos essa videoaula, como já bem colocado pelo nosso irmão Sérgio. O objetivo é auxiliar aí o grupo de professores, o corpo docente da Escola Bíblica Dominical, com material para que possa desenvolver a sua aula junto aos seus alunos e que esse material sirva para edificá-lo, como também edificar a sua classe. Esse tema, esse primeiro tópico que nós temos aqui, falando sobre a comissão envolve pregar e fazer discípulos, nós bem entendemos à luz da própria palavra, como está no texto bíblico base dessa lição, em Mateus no 28, versículos 18 ao 20, muito bem colocado aqui pelo comentarista pastor Éden, onde Jesus dá orientação aos seus discípulos, dizendo que, chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme lido aqui no texto-chave. Temos também um outro texto que serve para parâmetro, que é Marcos 16, 15 e o versículo 16. Esses dois textos são os textos da orientação de Jesus para a sua igreja. Podemos até ser mais enfático para os seus discípulos, como bem colocado aqui pelo irmão Sérgio, que para fazer outros discípulos precisamos ser dele discípulos. E essa orientação Jesus está dando a discípulos, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, em Marcos, nós temos a primeira ordenança, ou a primeira ordem de Cristo, que é pregar, E a segunda é ensinar, como lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. O propósito de Jesus era desenvolver, e ele fez esse papel, discipulando
preparando e equipando os seus discípulos para que eles cumprissem a grande comissão. O próprio pastor Éden coloca aqui no comentário o texto de Atos 1:8, quando Jesus dá a orientação ou a ordem aos seus discípulos para que fizessem isso, e ele coloca muito bem colocado aqui que ele dá a ordem para que isso fosse feito no poder do Espírito Santo. Isso não poderia ser feito de qualquer maneira, havia necessidade de um preparo, o qual ele orienta os seus discípulos para que fiquem em Jerusalém. Apesar de o pastor Éden ter colocado aqui que a orientação de Jesus aos discípulos era tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não tinha limites para a pregação da grande comissão. Esse evangelho tinha que ser pregado em todos os lugares. E cumprindo também Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, esses a quem foi pregado o evangelho deveria ser também ensinado, essas pessoas deveriam ser instruídas. Nós vamos ver o cumprimento disso quando nós damos sequência aqui na própria lição. O pastor Éden traz aqui no primeiro subtópico o contexto de pregar a mensagem do Evangelho. Voltando um pouquinho antes, ele fala aqui de grande comissão e achei interessante a expressão grande omissão, porque quem não cumpre a grande comissão está cumprindo uma grande omissão, né? De não fazer, de não cumprir o seu papel. Como é colocado também aqui pelo irmão Sérgio, eu não vejo e não consigo entender, apesar das nossas longas, grandes discussões a respeito de um tema como esse, a minha grande dificuldade é de não compreender a igreja não exercendo isso, não fazendo isso. Às vezes até treinada, desenvolvida, capacitada, equipada, mas não praticando aquilo que ela recebeu como uma ordem direta. Ninguém discute e não há no meio evangélico quem seja contra essas duas ordenanças de Jesus, que é pregar e ensinar, que é primeiro prega, aqueles que aceitaram a pregação devem ser instruídos. Isso é claro e é aceito por todo o meio evangélico ou por todo o conceito denominacional. E nós temos a clareza de que quando nós estamos passando por esse processo, que aí o pastor Éden divide isso em duas etapas, dizendo que a primeira fase é pregar, a segunda é ensinar. E então, nessa primeira etapa de pregação, ela tem diversos modos de acontecer, diversas formas de acontecer, como os trabalhos de cruzadas evangelísticas, como os cultos. Eu penso que nós, às vezes, entramos em um certo comodismo, de fazer, às vezes, uma pregação equivocada, de pensar que, às vezes, nós, cumprindo a abertura de um templo aos domingos para um culto da pregação e às quartas-feiras, nós já estamos cumprindo o papel da pregação. E às vezes isso se torna muito religioso, enfadonho, cansativo e sem resultado nenhum, quando na verdade a orientação de Jesus é uma ação mais contundente, de pregação em todos os tempos. Quando nós vamos olhar o próprio exemplo de Jesus, ele pregava por todos os lugares por onde passava, nos vilarejos. Ele foi o primeiro lugar que Jesus foi pregar, foi na Galiléia, onde havia, segundo o próprio texto bíblico, uma grande treva. Foi lá que Jesus procurou para poder entregar as suas primeiras pregações. E então a orientação dele é que nós, a igreja, os chamados dele, os discípulos dele, precisa ir aonde estão as pessoas a quem precisa ser pregado. Parece que dentro do tempo as coisas mudaram e nós estamos esperando as pessoas virem para ouvir o evangelho e ser pregado a ela, quando na verdade a ordem é que nós temos que ir pregar esse evangelho a toda criatura. Então, o contexto da pregação, né, o pastor Éden até ressalta isso aqui no texto, onde ele está escrevendo, dizendo que aqueles que ficam, a ordem não é fique esperando no templo, né? Não é isso que é para acontecer, é para agir, é para atuar. A igreja precisa entender esse papel militante dela na atuação do reino, na pregação do reino,
dando continuidade ao que Jesus ensinou e fez, pregando e trazendo o reino ao mundo. A igreja simplesmente, com uma ordem comissionada, precisa fazer esse papel de uma pregação pública. Então isso vale para os domingos à noite, sem dúvida nenhuma. Isso vale para os cultos da quarta noite, sim, mas isso também vale para os cultos nas praças, isso vale para o evangelismo de porta em porta, isso vale para as ações evangelísticas da igreja no sentido de buscar aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados do evangelho, aqueles que ainda não creram no evangelho. Isso está envolvido o papel missionário da igreja no sentido do preparo e envio de discípulos que levem o evangelho até os confins da terra. Então, considerando aqui a grande comissão, o contexto da pregação abrange, no meu entendimento, todas essas ações. Claro que isso vale também a comunicação no contexto familiar, da pregação do evangelho para um parente próximo, isso vale para um contexto de um amigo do trabalho, isso vale para qualquer ambiente, ninguém tem dúvida disso. Às vezes a dúvida que paira é na nossa mente se nós estamos de fato cumprindo o papel da pregação, como Jesus orientou aqui, até porque para nós isso aqui é um tema muito simples, essa questão da ordenança, essa questão da missão da igreja de pregar e de fazer discípulos. Nós não temos dúvida nenhuma nesse sentido. E aí ele separa a segunda etapa como fazer discípulos que guardem todas as coisas que Jesus mandou. Quando nós estamos falando, então, de um processo de discipulado que vai desde o ganhar, e aí o pastor Éden destaca que todas essas ações, ganhar, ensinar, batizar, consolidar, treinar, enviar, todas essas palavras constam aqui do texto, e é claro que a gente precisa pensar que estratégia queremos, até porque cada igreja precisa ter em mente, ou a igreja de Cristo precisa ter em mente, que ela precisa cumprir propósitos estabelecidos pela palavra de Deus. O pastor Rick Warren, pastor de uma igreja nos Estados Unidos, ele fala do contexto, eu vou dar uma pinceladinha só aqui no contexto da palavra multidões, que ele usa muito, dizendo que todas as pessoas fora de um contexto de igreja é chamado e conhecido como multidão, aquela pessoa que está lá fora, até que ele vem à igreja, e ele chega na igreja como multidão de fato, sem um conhecimento aprofundado de Cristo ou sem conhecimento nenhum, mas ele precisa ser conduzido dentro de um contexto de culto, aonde ele que estava sem igreja e ele pertencia a uma comunidade, para um contexto de cumprir o primeiro propósito da igreja, que é a adoração. Depois, eles precisam ser transferidos do ambiente de multidão para o ambiente de congregação, onde ele é ensinado sobre a comunhão da igreja. Passando desse contexto, ele passa de congregação e tem que ser encaminhado ao grupo dos comprometidos. Sim, aí ele entra num grupo avançado já de discipulado. E aí ele vai desse estágio para o nível de ministério, aonde depois disso ele é levado de volta para a comunidade para também evangelizar. São etapas simples, mas que se a igreja tiver essa consciência, nós temos e percebemos dentro de qualquer denominação ou igreja esses momentos acontecendo. Pessoas que chegam e entram como multidão, ele só participa ali do louvor e ele se limita àquilo. Parece que ele não avança do grupo de multidão para a próxima etapa, que é a etapa da comunhão. Ele não se envolve com ninguém, o negócio dele é chegar, assistir seu culto e ir embora e pronto, acabou. E parece que os anos vão se passando e ele continua fazendo só isso e já está resolvido. Mas é preciso ter a clareza e ele precisa entrar dentro de um processo de treinamento para poder passar da adoração para a comunhão, da comunhão para o discipulado e do discipulado para o ministério e, por final, para o evangelismo. Esse é o entendimento que eu tenho a respeito desse pregar e fazer discípulos. Nós precisamos trabalhar, talvez de forma muito intensa, nossa forma de consolidação, de desenvolvimento de discípulos, para que as pessoas realmente saiam do estágio de multidão, passem para estágios posteriores. Tem muitos que chegaram no estágio da comunhão e parou, estagnou. Muitos que chegaram no estágio do discipulado e parou.
Talvez muitos que chegaram entenderam até a sua função de ministério, mas nunca voltaram na multidão para buscar ninguém. Então, maturidade é para servir. Maturidade é para servir a própria igreja de Cristo, voltando na multidão, alimentando outros com a palavra, com a pregação e com novos discipulados. Amém? Pastor Lucas, quer acrescentar algo nesse primeiro tópico, esse pregar o evangelho, esse ensinar? Paz do Senhor, queridos. É uma honra poder estar mais uma vez com vocês aqui. O assunto ele foi bem explanado, né? E é um assunto muito pertinente à nossa necessidade. Quando eu digo a nossa, eu digo no contexto geral. A grande comissão ela é citada nos 4 evangelhos, né? Isso mostra a necessidade da igreja entender que ela precisa anunciar, que ela precisa pregar, né? E essa grande comissão ela é dada à igreja. Então, o papel da igreja não é o político, não é as associações sociais, não. É o papel da igreja. Então, o método para pregar o evangelho que Deus tem é a igreja. Quem vai pregar vai ser a igreja. E o tempo é agora, né? A hora é agora que nós temos, né? E uma coisa que me tem chamado ou me despertado ultimamente é que se a nossa geração falhar, né, nós podemos estar fadados a um grande prejuízo, porque nós só temos essa geração para pregar para essa geração. A geração passada não passou. Então, somos nós que fomos escolhidos por Deus para pregar para essa geração. E quando nós nos omitimos, quando nós nos calamos, quando nós nos agarramos às nossas conveniências, nós estamos propensos a falhar com a geração a qual Deus confiou para nós, para que nós pregássemos para ela. E o problema hoje é que as pessoas veem a grande comissão como que para pessoas exclusivas. É um papel do pastor, é um papel do diácono, é um papel do evangelista. Não, a grande comissão, o papel de pregar é para toda a igreja. Todo mundo tem que pregar, porque todo mundo que foi chamado para a salvação é enviado para proclamar a salvação. E no exército de Cristo, que nós estamos alistados, não tem dispensa. Todos nós temos o dever de anunciar esse evangelho, né, e pregar ele com autoridade. O fato de fazer discípulos vai um pouquinho mais além, porque hoje se prega muito um evangelho que faz das pessoas olharem Jesus e querer ser fã de Jesus. Tem ele como um ídolo, né? Mas fazer discípulo vai além de ser fã de Jesus. Você ensinar as pessoas que elas têm que seguir e servir a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Seguir e servir a Jesus pela sua essência, pelo seu poder, pelo poder salvífico, né? Pela morte vicária dele por nós. Então, quando eu observo tudo que está proposto, né, nessa lição aqui pelo pastor Éden, né, o nosso comentarista, eu percebo a realidade da necessidade que nós temos de entender que o papel de pregar e de fazer discípulos é para essa geração, para esse tempo, é agora, né? E observando o texto que nós estamos lendo, né, nós percebemos que as pessoas não querem fazer discípulos porque não compreenderam o que Jesus disse. Ele diz, antes de mandar fazer discípulos, antes de mandar pregar a palavra, ele diz assim, é-me dado todo o poder. Aquele que nos chamou, ele já nos garante a vitória. Ele nos garante que a palavra ela vai surtir efeito. É-me dado todo o poder. O povo esperava um libertador, um juiz, um rei que livraria eles das mãos dos romanos. E quando ele se apresenta dizendo, é dado todo o poder, ele está dizendo assim, é mais do que da mão dos romanos que eu vou libertar vocês. É das cadeias espirituais, das cadeias emocionais, né? E vou proporcionar na vida de vocês portas que darão a vocês um novo norte, um novo foco, um novo objetivo. Então ele diz, é-me dado todo o poder. Debaixo desse poder que está em Cristo Jesus e nós obedecendo a sua palavra,
Pregamos e os cativos são libertos, pregamos e as cadeias são abertas, pregamos e o Senhor nos dá a vitória. Enriquecedora a explanação tanto do pastor Saulo como do pastor Lucas. E interessante que os dois aqui enfatizaram que muitas pessoas por muito tempo colocaram o id como um imperativo. E na verdade, o id é apenas aquilo que determina o que de fato é imperativo aqui no texto em questão, que é fazer discípulos, né? Muitos estão na multidão, né? Mas não partem para um novo nível, um nível de compromisso, um nível de fazer parte do corpo de Cristo. E eu penso que esse é o grande desafio que os pregadores, que os ensinadores têm. E diante disso, pastor Lucas, eu queria que o irmão trouxesse para nós alguns comentários como trazer aqueles que estão apenas na multidão para uma ideia ou para um cenário de compromisso, de discipulado mesmo, ou seja, deixar de ter relação superficial e fazer com que essas pessoas passem a ser interessadas e comprometidas com o reino de Deus. Pois bem, tem uma frase que eu gosto muito, né? O evangelho que se apresenta diz ao que as pessoas vieram. Se você apresenta uma pregação de facilidades, se você apresenta uma pregação de vida mole, se você apresenta uma pregação que não estimule as pessoas, você vai gerar uma multidão superficial, né? Uma vez Jesus multiplicou o pão e o peixe, sobrou o pão e o peixe, e eles atravessaram o mar, mas no outro dia de manhã a turma estava lá na beira da praia, né? E ele falou: vocês não vieram aqui por causa de mim, da palavra, vocês vieram por causa do pão. A questão aqui não é o evangelho da vida, vocês não estão preocupados com isso. Nós, às vezes, pecamos porque formamos pessoas através do mau evangelho pregado. E aí é onde a igreja ela acaba perecendo. Para se fazer discípulos comprometidos, tem que se pregar uma palavra comprometida com a verdade. E isso é uma necessidade extrema que nós temos hoje. O texto que o pastor Éden cita aqui, de Lucas 17, falando dos 10 leprosos, e mostra o comprometimento de apenas um voltando para agradecer, mostra um pouco da realidade que nós vivemos hoje. Hoje existe evangelho, existe igreja a gosto do freguês, existe propostas do jeito que você quiser, mas a proposta de Cristo é realmente a proposta que você quer? É a proposta que nós estamos querendo? A proposta de Cristo para nós é muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós pedimos. E aí nós entendemos que pregar o evangelho passa a ser, o verdadeiro evangelho tem que passar a ser uma rotina na nossa vida. Quando ele diz ide, na verdade, os bons estudiosos dizem que esse termo está no princípio ativo, é indo, anunciando, pregando. Ou seja, quando a gente entende o verdadeiro evangelho, por onde a gente passa, a gente anuncia o verdadeiro evangelho, indo trabalhar, indo estudar, voltando do trabalho, voltando da escola, por onde quer que for, a gente anuncia o verdadeiro evangelho. Quando a gente não entende isso e passa a viver um evangelho por facilidades, a gente passa a participar, aí entra no que o pastor Saulo falou, do grupo da multidão, mas da multidão que só quer as suas conveniências, só quer aquilo que lhe agrada, só quer aquilo que lhe satisfaz. Por outro lado, quando você prega um evangelho genuíno, né, que liberta, que transforma, que restaura, a transformação que aquilo causou em você, você vai querer que cause na vida das pessoas também. As portas que se abriram para você, você vai querer que se abram na vida das pessoas também. E aí você vai compreender então que anunciar o evangelho para fazer discípulos vai muito além do que anunciar o evangelho para ganhar almas. Porque nós somos campeões
em ganhar almas, mas somos bicampeões em não fazer discípulos. A gente acha que uma pessoa levantar a mão e lá na frente aceitar Jesus é suficiente, mas nos falta, às vezes, disposição de perder um pouquinho de tempo, abrir mão de um compromisso particular para instruir essa pessoa a permanecer no caminho do Senhor. E aí é onde a gente acaba falhando, né? A gente entende que somente a pregação dentro da igreja é suficiente, mas a igreja não aceitava o irmão Zaqueu lá na casa lá dentro da igreja, porque ele era publicano. Então Jesus decidiu abrir mão do seu tempo um pouquinho e falar: Zaqueu, eu quero dormir na sua casa. E lá ele fez um discípulo. Ele disse: hoje chegou salvação a esta casa. E ele compreendeu o propósito para o qual ele foi chamado. Porque por onde Jesus passava, as pessoas queriam ser imitadores dele, queriam ser igual a ele e levar os outros até ele. É um grande desafio, né, Pastor Saulo? Cumprir esse tanto em como em, ou seja, um avanço progressivo e geográfico, né, de cidade em cidade. Só enfatizando aqui que quando Jesus fala em Jerusalém, Samaria e né, em todos os confins da terra, Jesus não está dizendo que nós devemos evangelizar uma região e após isso passar para outra, simultaneamente, né? Mas eu vejo nisso um grande desafio, nesse tanto em como em, diante desses dois grupos, os superficiais, que nós temos como missão torná-los comprometidos. Você pode nos acrescentar, Pastor Saulo, sobre essa grande missão? Amados, compreendo que tanto em todo o contexto de pregação do Evangelho e de formação, principalmente de igreja, é natural que ela é formada por multidão. Até porque as pessoas, bem colocado ali pelo pastor Lucas, a questão de como o Evangelho pregado aproxima, assim, né, de fato as pessoas, mas é uma tendência natural que as pessoas procurem o Evangelho por uma necessidade. Isso parece muito óbvio para nós, né? As pessoas procuram o Evangelho sempre arrastado por uma necessidade de ordem pessoal. E nós não temos dúvida, até porque também, se a gente buscar um pouco o nosso contexto, não foi muito diferente. Viemos por uma necessidade, né? E a partir dessa chegada é aí que entra o processo do discipulado, né? Paulo vai falar com Timóteo sobre preparação, sobre discipulado, e ele fala para Timóteo que aquilo que ele ouviu era para ele ensinar a homens fiéis. Em outro momento, ele fala do exemplo que ele foi, né? Eu acho que a gente pode até, se eu não me engano, 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Veja que ele está incentivando ele a perseverar na sã doutrina, mostrando que ele tem seguido o seu próprio exemplo. Você tem seguido tudo isso que eu tenho vivido, como eu tenho passado tudo isso. A formação de um discípulo se dá exatamente pelo contexto da vivência daquele que ministra, daquele que discipula. Então, quando nós estamos falando de um contexto de formação de discípulos, para esse contexto das pessoas que chegam como multidão, que vem como um sem igreja, uma pessoa que não tinha acesso ao Evangelho, que passa a conhecê-lo por uma necessidade na maioria das vezes, mas que a partir desse conhecimento é o momento de nós como igreja atuarmos como discipuladores. E aí quando entra essa pergunta, essa colocação do irmão Sérgio, né, dentro de um contexto de atuar em todas as regiões geográficas ao mesmo tempo, como tem que ser isso. Então, cada um na sua função de pregar e ensinar, porque
o pregador precisa ter essa consciência de que ele prega e ensina. Alguns, às vezes, quer adotar aquele comportamento. Eu só fui chamado para ensinar, ou eu só fui chamado para pregar. Mas a ordem de Jesus, ele não selecionou, até porque tem uns que vão até mais longe. Eu só fui chamado para cantar ou para tocar. E quando, na verdade, Jesus chamou todos os discípulos para fazer tudo, principalmente pregar e discipular. Não tem o argumento de que o meu dom, o meu talento, o meu chamado ministerial não implica em pregação e discipulado. Todos têm o dever de fazê-lo, como muito bem colocado pelo pastor Lucas aqui. Então, não tem... quando nós temos essa consciência, e aí sim, Jesus dentro da sua área de atuação, nós vemos que ele fez, bateu nessa tecla e insistiu nesse processo discipulador, deixando para os discípulos que eles deveriam dar sequência a esse trabalho. A gente vê que logo em seguida, na formação da igreja, lá em Atos, a gente encontra que os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos que pregaram, e pregou lá com conversões de 3.000, de 5.000 pessoas, esses discípulos perseveraram na doutrina que eles ensinavam. Então, o nosso contexto teológico de conhecimento da palavra de Deus, ele é transmitido ao discípulo pela vivência, pela prática, que é o que Paulo fala com Timóteo aqui. Vê como eu vivo, acompanha como eu tenho sido perseguido, acompanha minha paciência, os meus atos, como eu tenho andado, para que você seja praticante das mesmas coisas. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer aflições, você vai sofrer açoites, você pode ser preso, tudo que me aconteceu pode te acontecer, mas você também tem que entender que você tem que persistir. Confia isso a outros homens que façam a mesma coisa. Então veja que é um processo de transmissão. O discipulado é uma coisa tão contínua, e a gente pensa assim, discipular é só ensinar as doutrinas elementares da fé cristã e está feito o discipulado e encerrou. É outro contexto equivocado, né, de discipulado, porque o discipulado é ato contínuo. Nós estaremos sempre aprendendo, né? A maturidade da fé chega num limite que é onde nós estamos aptos a discipular outros, mas não significa que nós aprendemos tudo. Aliás, é aí que a gente descobre que tem tudo a aprender ainda, não é isso? O contexto do conhecimento é esse. E aí, esse ato humilde de entender de que nós não somos detentores do conhecimento absoluto, vai fazendo com que nós sejamos transmissores no exemplo, na prática da vida cristã. E aí entra muito isso, né, pastor Lucas, como comentado por você. As pessoas vão a um contexto hoje denominacional, às vezes na ânsia ou na busca de satisfazer necessidades de ordem pessoal, mas querem ficar, a gente costuma usar muito a expressão lá de Ezequiel, não é só com a água pelos artelhos, não é só na canela, ninguém quer andar para dentro da água, não quer aprofundar no conhecimento, na busca de Deus, no conhecimento de Deus, na maturidade da fé, para poder passar as etapas necessárias e voltar a buscar outros que estão precisando, né? Então, isso tem trago até prejuízos espirituais, porque a gente percebe que hoje, se você tiver que analisar por que as igrejas, alguma igreja não está crescendo ou não está se desenvolvendo, e às vezes as responsabilidades recaem sobre os pastores. Não é porque o pastor, é porque o pastor, é porque o pastor. Quando, na verdade, a ovelha tem que ser geradora de ovelhas. A ovelha tem o papel de tanto pregar quanto de discipular. E ela não pode responsabilizar uma autoridade simplesmente pastoral, embora muitas das vezes a responsabilidade é sim até pastoral, mas é o conjunto, né? O discípulo tem que ter a consciência do seu papel, que ele passa por um processo de ensino, aprendizado. Quando ele está apto a fazer, ele precisa ir lá, ele precisa convidar o seu vizinho a um culto, ele precisa pregar com a sua vida, com os seus atos, com suas palavras, para que essa pessoa seja convencida da palavra de Deus, aceite a Cristo pelo seu testemunho, pela sua vida, e que venha servir ao Senhor junto com ele.
O que a gente às vezes tem vivido é exatamente o oposto. As pessoas estão... Não, se for para a igreja dele ali, eu não vou. Se for para ser esse exemplo, para mim não serve. Compreende o momento que a igreja está vivendo? Então, ou seja, a primeira dúvida nossa é se essas pessoas passaram pelas etapas necessárias de maturidade, né? De amadurecimento espiritual, a ponto de entenderem que elas estão aptas a serem inseridas no contexto de comunidade para poder chegar lá e falar assim, olha, você precisa de Jesus. As pessoas olham o seu exemplo, olham a sua vida, olham aquilo que você disse, que vê o que Deus fez na vida dela, e com essa transmissão ela fala assim, poxa, eu quero receber isso, eu quero participar disso, eu conhecia quem ele é. E aí você colocou aqui o exemplo do Zaqueu, né? E tem tantos outros exemplos, né? A própria Maria Madalena, tantos outros, né? O moço que Jesus foi lá almoçar na casa dele, ele colocou aqui o chamado de Mateus, né? Quando ele chama Levi, né? Me segue. E Jesus então foi mostrando que o seu exemplo de vida, as suas práticas eram convincentes o suficiente para as pessoas quererem segui-lo. O Monsérgio bem coloca aqui, na verdade o pastor Lucas colocou aqui a questão das pessoas que seguiam Jesus lá pelo pão. Eu vim buscar o pão. Ele multiplicou o pão ontem, eu quero o pão de novo. E Jesus falou, vocês estão buscando o pão que perece, mas vocês têm que buscar o pão que permanece. E a maioria das pessoas, isso é um cenário de tempos de Jesus e de tempos de hoje. As pessoas continuam buscando Jesus pelo pão que perece. O negócio deles é uma barganha. Enquanto você está lá fornecendo para ele uma cesta básica, que você está lá fornecendo para ele uma roupa de vez em quando ele está lá firme. O dia que você não serve mais ele também não quer mais servir Jesus. Essa é uma dura realidade das pessoas que ficam ali no raso, que não se aprofundam. Talvez a gente precisa pensar, e a lição desse trimestre nos leva a essa reflexão, como que nós estamos atuando dentro de um contexto de discipulado, se nós estamos aplicando talvez os métodos corretos de discipular, para a gente ter a consciência que de fato as pessoas não querem se comprometer, né? Porque talvez nós também estamos falhando nesse processo, talvez estamos só pregando e não estamos discipulando, não temos um método discipulador, estamos esperando as pessoas numa escola bíblica dominical, numa classe de discipulado onde ele nunca apareceu e nunca vai aparecer, e isso dificilmente vai dar resultados. Então talvez a gente precise usar técnicas e estratégias mais ousadas, direcionadas pelo Espírito Santo, para que essas pessoas sejam de fato discipuladas, que elas saiam do raso para poder ir para o mais profundo no conhecimento de Deus. Em que nível nós estamos e como nós estamos lidando com essa realidade de discipular as pessoas. Então, para tirar a pessoa de um nível de multidão, aquele que só frequenta, que só vai de vez em quando, aquele que está lá e ele às vezes adora, você vê ele até chorar lá no culto da adoração e do louvor, mas só que também para ele o culto é aquilo ali, é o domingo, só vai no domingo à noite, sente lá a presença de Deus e depois passa a semana inteira longe da igreja, longe da comunhão, longe do envolvimento, longe do evangelismo, ele não se compromete com absolutamente nada. A gente percebe que ele está no raso, ele precisa ter um conhecimento melhor das próprias doutrinas dos apóstolos, para que ele saia desse patamar, até ele chegar no nível do partir do pão. Aliás, tem gente que pula, né? Ele vai daqui lá pro partir do pão logo porque ele não quer participar de nenhuma etapa, né? E aí ele aparece só na Santa Ceia, participa da ceia, está tudo resolvido. E não é isso que a Bíblia ensina, né? A vida da igreja é uma vida contínua de todo dia, de toda hora, de o dia inteiro, de qualquer momento, de qualquer lugar. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja não tem hora, não tem tempo, não tem lugar. Ela é contínua. Nós somos povo de Deus, pertencemos a um reino, atuamos nesse reino o tempo todo da nossa vida, no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, dentro do contexto da igreja, da comunidade da igreja, a gente precisa estar tratando das coisas desse reino, porque é esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Aí sim eu creio que a gente vai fazer essa transição das pessoas de um estado de acomodação de multidão acomodada, de uma multidão que fica ali só como assistente, para aquele que é discípulo de verdade, atuante, que segue as orientações do seu mestre. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula e só para a conclusão, gostei muito aqui da fala do pastor Saulo quando ele coloca esse aspecto
comunitário do fazer discípulo, né? Que é justamente o que Paulo diz, né? Paulo, siga o meu exemplo. E com certeza Timóteo não tem registrado, mas Timóteo deve ter feito algum discípulo também e deve ter falado, siga o meu exemplo. E há um texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele ilustra muito bem essa ideia comunitária e do sacerdócio universal de todos os crentes, que diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O pastor Éder, o comentarista, ele cita o texto de Colossenses, né? Colossenses capítulo 1 e versículo 13, que podemos parafrasear com esse texto. Fomos chamados para um sacerdócio comunitário e universal, onde temos por obrigação gerar outros discípulos, fazer discípulos, né? No final, o que vai contar é isso. E esse propósito, esse pulso, podemos dizer, de fazer discípulo, que move a Deus, ele tem como fundamento 3 bases aí, podemos dizer: a grande comissão, os grandes mandamentos e a grande compaixão. A grande comissão é porque fomos chamados para fazer discípulo em todas as nações, é o que nós discutimos aqui. O grande mandamento é que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos e amar ao nosso Deus. Então, se eu amo a Deus, se eu obedeço, eu desejo e buscarei com que as pessoas elas também adorem e amem e compartilhem e sintam o amor de Deus. E da grande compaixão é que Jesus, como já foi bem colocado aqui pelo pastor Saulo, pelo pastor Lucas, ele viveu uma vida de compaixão. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E nós, no nosso pulso pregador, no nosso pulso de fazer discípulo, de ensinar, devemos fazê-lo com compaixão pelos perdidos, por aqueles que não conhecem o Evangelho. Neste momento, gostaria que o pastor Lucas fizesse as suas considerações finais. Após o pastor Lucas, o pastor Saulo também, e o mesmo pode estar orando, agradecendo a Deus por essa gravação. Amém, queridos? Um assunto muito proveitoso. Para encerrar, eu gosto muito do chamado de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, ele diz: vinde após mim, eu farei de você pescador de homens. O que para Pedro é uma loucura. E às vezes a gente peca em pregar e em fazer discípulo, que a gente fala, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem nos dar atenção. Mas lembre da proposta de Cristo para Pedro. Pedro pescava peixe vivo para depois morrer na panela. E a proposta é pescar homens mortos para que depois eles tenham vida. Então, pense nisso, pregue pensando que aquela pessoa precisa ouvir a pregação, mas mais do que ouvir a pregação, ela precisa ser instruída a se tornar um pescador de pessoas mortas também. Mortas espiritualmente, mortas no pecado, para que elas possam ter vida, né? E outra coisa nós somos uma igreja saudável, somos uma igreja apostólica, somos uma igreja visionária, somos uma igreja empreendedora. Mas uma igreja, ela não se mede pelo número de membros ou de pessoas no culto de domingo. Ela se mede pelo número de discípulos enviados na segunda-feira. Então, comece a sua semana, comece o seu dia sendo um discípulo enviado para fazer outros discípulos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pois bem, meus amados, quero também deixar aqui a minha gratidão por esta oportunidade, deixando para os professores que o pastor Eden faz no seu comentário o tratamento do diamante, né? Ele menciona ali a formação da pedra do diamante. E há poucos dias eu ensinava a congregação, um grupo de crescimento que temos lá nas sextas-feiras, a respeito exatamente desse contexto das pedras que nós somos. Pedras muitas das vezes brutas, pedras que estão cheias de toda áspera, às vezes no meio do barro, e que às vezes dá trabalho de tirar.
mas nós atuamos ora como construtores, né, e ora como pedra. Se a gente tem a consciência que somos pedra em tratamento, é só olhar como éramos e como estamos, né? Mas quando olhamos para uma posição de construtor, a gente tem que ir lá buscar a pedra, tratar a pedra, tirar as arestas da pedra. Porque nós estamos construindo, dizia eles, um edifício para Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em homens. E o edifício é construído por essas pedras. Mas para construir esse edifício, as pedras precisam ter o mesmo tamanho, o mesmo formato. Elas vão ser tratadas de forma igual até elas chegar no padrão para servir o edifício que é a casa de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência que a formação do discípulo é exatamente essa, né? Tratar a pedra, bruta como ela esteja. E aí a formação que dá essa pedra, a luz lá de Gênesis e de Apocalipse, é que é pedras preciosas. O próprio Pedro menciona isso em sua carta, dizendo que nós somos pedras que estamos sendo tratadas, vós como sois como pedras, né? Pedras vivas, e essas pedras que estão sendo tratadas, estão sendo lapidadas. Não só esse texto de Pedro, tantos outros textos na Bíblia que vai nos tratar como pedra, como colocado pelo pastor Eden ali. E esse é o processo que Deus está fazendo em nós, depois da queda do homem, que estava lá como pedra preciosa na mão de Deus na sua formação, caiu, talvez se tornou uma pedra problemática aí no meio do percurso, mas que agora Deus está tratando essas pedras para que ela possa formar lá no fim dos tempos o edifício para Deus habitar. Não é isso? Deus vai cumprir o seu propósito eterno de morar num edifício, numa casa, que é o seu povo. Então, deixando isso para poder nós termos a consciência de ensinar os alunos da Escola Bíblica Dominical que ele é um discípulo. E o discípulo precisa gerar discípulo. Ele precisa ocupar essa posição de discipulador, de ganhar, de pregar e de ensinar, de pregar e de ensinar. A igreja precisa ter essa consciência. A formação que o povo de Deus tem, o chamado que ele tem, é para essa finalidade. E o Senhor nos dará vitória, e assim a igreja de Cristo vai avançando, rompendo grilhões, ganhando almas para Jesus, para que elas possam alcançar a eternidade, que esse é o grande propósito de Deus, não é isso? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esta riquíssima oportunidade, que a sua aula seja edificante, abençoada, Deus possa usá-los poderosamente. Pai eterno e santo, nós louvamos a Ti por esta oportunidade, nessa noite em que estivemos aqui mais uma vez gravando uma aula aqui no CAPED. Que o Senhor possa abençoar cada professor, possa, Senhor, dar-lhes poder, autoridade na ministração dessa aula, que eles sejam cheios do Teu Santo Espírito e que na autoridade do Teu nome, Senhor, esta palavra chegue aos corações dos alunos, que também possam se tornar instrumentos nas Tuas mãos, para, como discípulos, serem também discipuladores. Que o Senhor possa abençoar esse trabalho. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.